Oi, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso segundo vídeo da nossa minissérie de como vender o meu macramê. E esse vídeo a gente vai falar sobre precificação. Eu sei que esse tema é bem polêmico e que muitas pessoas ainda acham que é um bicho de sete cabeças, mas eu vou mostrar pra vocês que não é tão assim complicado de se fazer. E que você pode desmistificar de que é polêmico, de que é algo que muita gente não sabe fazer. Mas eu, com a minha experiência, posso dizer pra vocês que eu já pensei assim e já achei muito difícil cobrar. Quantas vezes já não veio uma peça pra mim, de um cliente, e ele pediu um orçamento e eu, meu Deus, quanto é que eu cobro? Quantas pessoas estão cobrando, como é que eu faço, entendeu? Tem isso e eu sei disso, e por isso que eu vim aqui com esse vídeo, de forma simples e descomplicada, para mostrar para vocês como a gente pode precificar a nossa peça. Antes de mais nada, eu sei que existem planilhas, calculadoras automáticas que fazem esse tipo de cálculo. Eu mesmo já comprei 2 cursos de macramê em que disponibilizaram 2 tabelas diferentes para precificar as suas peças. É muito interessante para você entender o processo, a automatização e tudo mais. Porém, mesmo assim, eu ainda faço na mão, porque eu acho mais fácil de entender e mais rápido de se fazer. Um cliente entra em contato comigo, eu vou lá, levanto quanto eu vou gastar para fazer. Sabe aquela questão do cliente mandar mensagem pra você e você, tipo, quanto eu cobro? Primeiro, eu sei que vocês vão ficar desesperados. Ai, meu Deus, eu tenho que passar o preço pro meu cliente. Mas antes de mais nada, se apresente pro seu cliente, mostre as suas peças, divulgue seus produtos e dê um prazo para passar o preço. Você não precisa passar o preço na mesma hora que o cliente te manda mensagem. No mesmo dia que ele te manda mensagem, olha, eu vou fazer o levantamento da peça, eu vou fazer a cotação dos materiais e vou conversar com o meu fornecedor, entro em contato com você daqui 2 dias para te passar o preço certinho. Então você pode pedir um prazo para o seu cliente para te dar o preço, então não se desespere, tá? O cliente não vai desistir de você só porque você não respondeu na mesma hora o preço que você tem, tá? Na mesma hora que ele perguntou pra você qual é o preço daquela peça. Principalmente se você nunca fez. Se você já fez, você já sabe quanto que é a sua peça. Se você não fez, você vai ter que fazer todo o levantamento, se a peça é uma peça artesanal. Então, mais nada, para exemplificar a precificação, é importante que a gente tenha uma peça em mão para a gente ter uma noção real de como cobrar. E para isso, eu vou utilizar essa luminária. É uma luminária já de um cliente meu. Então, vou aproveitar que eu estou com ela e a gente vai cotar o preço dela e vamos precificá-la para vocês terem uma noção real de como precificar. Antes de mais nada, vocês precisam se atentar a 3 requisitos básicos para fazer a cotação. Primeiro, qual é o material e quantos de cada material eu vou utilizar para fazer aquela peça. Segundo, quanto eu vou gastar de forma indireta naquela minha peça, seja com a produção, seja com embalagem, mimos e etc. E terceiro, que é muito importante, muitas das vezes a gente esquece de embutir no nosso preço, é o custo que eu vou ter para enviar esse pedido. Seja se eu estou vendendo diretamente com o meu cliente, seja que eu esteja enviando pelo correio. Tanto o custo de envio, do frete, isso, lembre-se sempre de cobrar a parte, quanto o custo que eu tenho para chegar na minha transportadora. Por exemplo, eu moro longe do correio, eu preciso chegar e enviar essa peça pelo correio, por exemplo. Eu vou ter que ir lá no correio, eu vou gastar meu tempo lá, eu vou gastar o transporte para chegar lá, ida e volta. Quando é correio, tá, gente? Correio, você tem mais trabalho porque você tem que ficar lá. Mas quando é uma transportadora, por exemplo, você pode mandar de motor Uber. É uma opção. Então, você tem aquele custo para enviar. Ou seja, na casa do seu cliente. Você vai enviar, ou você vai levar, ou você vai mandar por alguém e você tem que pagar. Você tem esse custo. Então, lembre-se de levar em consideração esse custo. Esses são os 3 principais tópicos para a gente começar a precificar nossa peça.
Isso porque eu nem estou falando da mão de obra, tá? Mão de obra, que é o nosso quarto requisito, que eu tenho que me atentar, mas eu vou deixar por último, porque antes de mais nada eu quero que vocês entendam o custo que aquela peça tem sem a minha mão de obra, para que você não tenha nenhum tipo de prejuízo, tá? Então, vamos determinar aqui que para essa luminária, ela acompanha um pendente, no caso esse é um pendente de 2 metros, com interruptor no fio, e uma cúpula, da qual eu preciso da armação e do fio para mim fazer a trama de macramê. No meu caso, isso aqui é um barbante 24 fios, tá? Para fazer esse modelo, eu tô utilizando uma armação de 25 milímetros. Esse tipo de armação você acha pronta na internet, ou você pode mandar um serralheiro fazer. Quando eu fui pedir para um serralheiro, eles só faziam em muita quantidade, então para mim não valia a pena ter esse tipo de estoque. Então eu compro pela internet, que eu consigo comprar uma unidade só. E o fio, 24 fios, que você encontra em qualquer armarinho aí da sua cidade, ou até mesmo na internet. É o fio mais em conta que tem e de mais fácil acesso. Você poderia usar outros tipos de fio, poderia. O fio náutico ficaria legal também, ou um cordão de algodão. Então, determine qual é a peça, qual é o material que você vai utilizar para você conseguir fazer a cotação. Eu vou deixar aqui para vocês o material que a gente está utilizando e o preço que eu cotei pesquisando na internet. Esses preços são pra gente que vai comprar uma unidade de cada peça. Por que acontece? Principalmente para você que está começando. Você não tem um estoque. Você não quer investir muito em estoque porque você está começando. Você não sabe se você vai vender mais desses produtos. Então, se você for fazer como eu indiquei, de fazer por encomenda, você vai comprar aquele material depois de já ter vendido. Então, você vai comprar apenas para aquela peça que você vai vender. Então, eu coto pela internet, que é possível comprar apenas uma unidade. Esses são os preços que eu cotei. Aí vai depender de você, se você vai encontrar mais barato, se você vai fazer uma pesquisa mais apurada. Então, tudo depende de você. Fiz a cotação. Esses valores são com base no que eu cotei e o que eu conseguiria comprar, tá? Vai ter lugares que você vai comprar que vai ter frete, então você tem que embutir tudo isso nesse preço desses materiais. Esse é o primeiro requisito, que é as peças que eu estou utilizando. No meu caso, essa luminária é só essas duas peças, tá? Eu não envio nem a lâmpada, nem a mão francesa, nem o gancho que vai ficar pendurado. Isso é por conta do cliente, por exemplo. Então, esses são apenas os materiais que eu estou utilizando. Para fazer essa luminária em questão, eu gastei um pouco menos de um rolo, 24 fios, mas eu vou usar o valor integral, tá, gente? Agora vem pro nosso segundo tópico, que é os gastos indiretos que eu vou ter para produzir essa peça. Por exemplo, o que seriam esses gastos indiretos? É o custo que eu vou ter de comprar material para produzir. Por exemplo, para fazer uma peça dessa, eu preciso de tesoura e trena. Eu vou precisar pendurar a minha peça em algum lugar para que eu consiga trabalhar. Pode ser um ganchinho. Gente, isso é o custo mínimo, tá? No meu caso, eu tenho aqui 2 ganchos de balanço, porque eu faço balanço. Então, eu instalei 2 ganchos na minha parede. Então, o investimento é um pouquinho mais alto. Mas para fazer uma luminária, que não precisa de peso, e não precisa de 2 ganchos, você pode comprar um gancho, um parafuso de gancho, instalar no seu teto, pôr uma mão francesa na sua parede. São formas simples e baratas que você tem de arrumar seu ambiente de trabalho. A tesoura e a trena é algo que você não vai usar apenas para fazer essa peça. E, consequentemente, se você está começando, você já tem essas peças, né? Você já tem esse material. Então, você não vai ter um custo a mais. É um investimento inicial que você faz quando você começa no macramê. No nosso caso, a gente vai embutir aí R$5 para essa peça. Levando em consideração que eu vou fazer muitas outras peças, tá? Até o momento eu vou embutir R$5 para fazer essa peça desses materiais de produção. Então, eu tenho o material gasto na minha peça e o material indireto de produção. Tem outra questão. Nesse gasto indireto, eu vou ter o custo com a embalagem. É muito importante isso,
Eu vou ter vídeos aqui mostrando como fidelizar o seu cliente. E muitas das vezes a fidelização do seu cliente está direcionada à imagem que você passa quando o cliente recebe sua peça. E está diretamente ligada à sua embalagem. No meu caso aqui, a gente vai precisar de um saquinho transparente ou um saquinho de TNT para embalar a minha peça. Etiquetas com a minha marca, etiquetas com a logo, né? Cartãozinho de agradecimento, um mimozinho que você acaba mandando pro seu cliente de forma de agradá-lo. No meu caso, essa peça vai ser enviada pelo correio, então eu preciso de caixa. Se eu tivesse feito uma venda direta, eu ia precisar de uma sacola bonitinha, né, pra mandar pro meu cliente, seja de papel craft ou de plástico, aquelas personalizadas, sabe? Então, você tem um custo com essa embalagem, você vai ter que cotar essa embalagem. No meu caso, eu vou mandar pelo correio, eu tô usando caixa. Uma caixa que caiba esse tipo de peça, você vai pagar em torno de 5 a 8 reais. Depende muito de onde você vai comprar e a quantidade que você vai comprar. Se você comprar uma só, sai mais cara. Se comprar várias, sai um pouco mais barata. Vamos pôr em média que eu vou gastar 5 reais de caixa, mais saquinho, mais cartão, mimos. Eu vou pôr uma estimativa que eu gasto aí uns 10 reais só de embalagem, tá? Isso é um valor estimativo do que eu pago, tá, gente? Muitas das vezes eu consigo baratear, muitas das vezes eu mesmo faço as coisas, então sai mais barato. Então você vai cotar e vai embutir no seu preço, tá? Então eu tenho o custo de 5 reais com equipamentos que eu utilizei para produzir e o custo de 10 reais com embalagem, já foi para 15 reais, tá? Agora a gente vai falar sobre o nosso terceiro tópico, que é o custo de envio que eu vou ter sem ser o frete, sem ser até chegar na mão do meu cliente, porque no meu caso eu tenho frete que eu cobro a parte. Mas, por exemplo, se eu for enviar no correio, o correio é 3 minutos da minha casa. Eu não tenho custo com nada. Eu vou a pé, vou lá, fico 30 minutinhos lá, porque o correio demora, tá? Posso também encomenda, o cliente já pagou o frete, eu não vou ter custo. Ah, mas eu também envio por transportadora. E o ponto de coleta da minha transportadora é longe da minha casa. Se eu for, eu vou gastar muito tempo indo, seja a pé ou seja de carro. Então, geralmente, eu valorizo muito o meu tempo, até mesmo porque eu não tenho muito tempo, porque eu trabalho com outra coisa. Então, eu mando pro moto Uber. Ou, às vezes, se você for de ônibus, for ir e voltar de ônibus, ou for ir e voltar de carro. Então, você tem que embutir esse valor. Ou se você, não vai vender pela internet, vai ser diretamente com o cliente. Mas você tem que mandar esse produto pro seu cliente. Seja mandar pela transportadora ou ir até a casa do cliente. A não ser que o cliente venha até você. Se combinar, pega comigo aqui na minha casa tal dia. Você não vai ter custo, então você não vai precisar colocar esse valor. Mas, se for o meu caso, que vai enviar pelo correio ou que você vai enviar até a casa do cliente, você precisa embutir esse valor da sua luminária. Lembre que tudo isso vai favorecer você a dar uma boa experiência para o seu cliente. Ele vai ter o trabalho de ter que buscar o produto. Então, levem isso em consideração, tá? Você dá a praticidade para o seu cliente para que ele não tenha trabalho nenhum. Você vai fazer a sua peça e vai entregar lá na casa dele, na mãozinha dele, ele vai ter trabalho nenhum. Isso favorece, é um ponto positivo para você, tá? Lembre-se disso. Então, até aqui, a gente tem um gasto, totalizou R$129. Eu vou gastar isso só com material, só o custo que vai sair de dinheiro para que eu faça essa peça. Você vai cotar os materiais que você vai utilizar, então você vai determinar. Às vezes você pode gastar mais, às vezes você pode gastar menos, tá? Agora que vem a grande polêmica, que é a mão de obra. Quanto vale a minha mão de obra? Como eu calculo a minha mão de obra? Para fazer isso, você precisa responder 3 perguntas, tá? Quanto você quer ganhar por mês? Quantas horas você quer trabalhar no dia e quantos dias na semana você quer trabalhar? Por exemplo, eu trabalho todos os dias, gente, de segunda a domingo. Mas eu não trabalho muitas horas no dia, mas eu trabalho todos os dias. Você quer ganhar quantos por mês?
tô começando, tá, gente? Tenha em mente que vocês estão começando, tá? Eu quero ganhar 3 mil por mês. Seja a minha renda total, seja só pra complementar a minha renda. Quero ganhar 3 mil por mês. Quero tirar de macramê 3 mil por mês. Não necessariamente que você vai ganhar esses 3 mil por mês, tá, gente? Mas eu quero tirar 3 mil por mês com o meu macramê. Beleza. Então, a renda mensal vai ser 3 mil reais por mês. Vamos para nossa segunda pergunta. Quantas horas no dia você quer trabalhar? Sim. Quanto tempo você tem para se dedicar ao macramê? Quanto tempo você quer se dedicar ao macramê? Ah, eu consigo trabalhar 2 horas no dia. Isso é para você que trabalha fora, isso é para você que é dona de casa, isso é para você que tem filhos. Você vai determinar quanto tempo livre você quer se dedicar, quanto tempo livre você tem para se dedicar ao macramê. Vocês vão pôr aí que a gente quer trabalhar 3 horas no dia, tá? 3 horas é uma quantidade boa. A gente vai usar de exemplos aqui 3 horas no dia. Ah, eu trabalho, como eu disse pra vocês, eu trabalho todos os dias. Mas vocês querem trabalhar quantos dias na semana? Ah, eu quero trabalhar todos os dias. Já que é pra trabalhar 3 horas, dá pra mim trabalhar 3 horas todos os dias. Ah, eu não tenho como trabalhar todos os dias. Eu trabalho um dia sim, um dia não. Ou final de semana eu não quero trabalhar, eu só quero descansar. Ótimo, coloca aí que você vai trabalhar de segunda a sexta, 3 horas por dia. Então, você quer ganhar 3 mil por mês, trabalhando 3 horas no dia, trabalhando apenas de segunda a sexta, 5 dias na semana. Ah, o mês tem 4 semanas, então a gente vai trabalhar 20 dias no mês, 3 horas por dia para ganhar 3 mil reais. Agora que vem a conta. Quantas horas no mês vocês vão trabalhar? Trabalhando apenas 20 dias. Tá? 3 horas em 20 dias dá 60 horas no mês. Ou seja, vocês vão pegar 3 mil reais e vão dividir por 60 horas. Isso vai me dar 50 reais a hora. Ou seja, a sua hora para ganhar aquele salário e trabalhar aquela quantidade de dia custa 50 reais. Agora, que é algo muito importante que vocês têm que levar em consideração. Lembra que a gente está usando essa luminária como exemplo? Quanto tempo você gasta para fazer essa luminária? No meu exemplo, tá? Eu trabalho no conforto da minha casa e muitas das vezes eu faço meu macramê assistindo séries. Gente, eu amo séries, eu amo meus doramas. Então, toda vez que eu tô fazendo uma peça, eu tô assistindo televisão também. Isso faz com que eu leve mais tempo para fazer uma peça, tá? Eu não estou levando em consideração que eu demore mais porque eu estou assistindo. Vamos supor que eu pegue, sente ali no meu sofazinho e vá fazer essa peça. No momento que eu sentei ali, eu não paro enquanto eu não termino. Se eu for contabilizar assim, eu gasto para fazer um pendente de 2 metros, tá? Com o pendente pronto. Só pego ali e já começo a fazer a trama. Eu gasto em torno de 1 hora para fazer o pendente, tá? A cúpula eu gasto mais tempo, porque é mais trabalho, aí tem acabamento, tem os cortes do fio, que também leva tempo. Eu gasto em torno de 2 horas, se eu for levar em consideração o tempo que eu faço embalagem, o mimo. Vamos estipular que eu gasto aí 3 horas para fazer a cúpula. Mais 1 hora do pendente, eu gastei 4 horas. Tá? Isso depende muito de você. Para você conseguir fazer cotar, você tem que ter feito aquela peça. Muitas das vezes o cliente vai vir com uma peça que você nunca fez. Você não sabe quanto tempo exatamente você vai gastar. Para isso que a gente tem que ter uma estimativa. Então, pratique, faça bastante coisas para você ter uma noção. Quanto tempo você gasta, por exemplo, para fazer determinado nó. Por exemplo, o nó DNA, que é o do fio, ele é um nó bem mais demorado. E gasta tanto mais fio, quanto mais tempo para você fazer. Principalmente para você que está começando, que você acaba gastando mais. Então, eu gastei 4 horas do meu tempo, que pelo nosso cálculo é 50 reais a hora. Eu vou multiplicar 4 vezes 50, que vai me dar 200 reais. Ou
Ou seja, só de mão de obra foi R$200 para fazer essa luminária. Mais o custo de 129 que eu tenho com os materiais diretos e indiretos. Supondo agora que eu tenho agora a minha peça, tem que custar no mínimo 200, 320, tá? Esse exemplo que a gente está usando aqui é se o cliente for comprar no Pix, no dinheiro, à vista, sem custo nenhum, e eu vendi diretamente. Eu não vendi por plataformas de sites de marketplace, não tô vendendo parcelado, tô vendendo à vista. Então, esse vai ser o custo que você vai ter. 129 de forma direta e indireta e o custo da sua mão de obra. Aqui a gente tem uma forma simples de precificar. Aí você vai levar em consideração a forma que você vai vender para o seu cliente. Ah, você vendeu pela internet, por uma plataforma, você vai ter comissão. Acrescente a comissão. Ah, o cliente quer parcelado. Perfeito. Gente, não deixem de vender só porque o cliente quer parcelado. Hoje em dia existem muitos bancos que parcelam, que fazem link de pagamento para o cliente pagar no cartão. Não deixem de vender só por causa disso, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido, tá? Existem planilhas que vão fazer isso pra você, existem. Mas muitas das vezes, principalmente quem tá começando, não tem a praticidade de mexer no celular, de mexer no computador. E não existe forma mais fácil de você entender fazendo à mão, tá? Então tenha sempre um caderninho de anotações com receitas. Anotem o preço de cada material que você vai gastar, de cada material que você comprar. Tenha sempre em mão uma calculadora e vocês vão precificar a peça de vocês de forma simples e rápida, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham entendido e gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou respondendo vocês e qualquer coisa a gente faz um novo vídeo.